Shiro Ladonai Shir Hadash Shiro Ladonai Koharet Shiro Ladonai Baruch Shemo Basomi Olion Meshuato Shiro Ladonai Shir Hadash Shiro Ladonai Shir Hadash Shiro Ladonai Koharet Shiro Ladonai Baruch Shemo Pasoli Yom Meshuato Shiro Ladonai Shir Hadash. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brit Olam, Comunidade Monoteísta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça agora. Deixe o seu like, compartilhe com o seu amigo e dê a sua opinião. Nós não estamos aqui para fazer você mudar de religião, mas para você vivenciar um pensar livre, centralizado no Eterno. Bem, vamos, portanto, nesse instante, fazermos a oração que o Eterno ensinou ao povo de Israel. O Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaid. Escuta, Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito interessante que tem sido ponto de controvérsias ou de controvérsias entre pessoas que examinam as Escrituras e tendem a dar uma posição teológica um tanto diferente, algumas vezes até estranha. Mas nós queremos dar uma opinião também. Não uma opinião para que deva ser seguida, mas uma opinião para que pelo menos possa ser ouvida. Nós iremos conversar hoje sobre a redenção, o processo seletivo. A redenção será certamente o ápice final da escolha do Eterno, daquelas pessoas ligadas à nação escolhida e também aqueles que aderiram ao plano de pertencer e de seguir as leis de Noa, que se identificam com a Torá. Nós iremos conversar sobre um texto que existe no livro de Daniel. É uma profecia. Você depois dá uma olhadinha para localizar esse texto. De propósito, nós não vamos citá-lo, mas você vai procurando a partir do capítulo 3, do capítulo 4 de Daniel, que vocês vão encontrar esta profecia, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois existe um outro período que diz: 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Daniel, que certamente é o povo de Israel. 70 semanas estão alinhadas para um cumprimento profético do teu povo. Quando as Escrituras falam sobre 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, nós nos lembramos de um Shabbatot chamado Yom Kippur. O que era o Yom Kippur? Era justamente um período em que o sacerdote entrava uma vez ao ano, somente uma vez ao ano, no lugar santíssimo e fazia uma oferenda por todas as atividades ilícitas ou atividades irregulares perante o Criador do povo de Israel.
Todos os dias eram oferecidos sacrifícios. No entanto, uma vez no ano, esse processo redentivo ocorria. Pois bem, todos nós sabemos que houve uma profecia que mostrava claramente o que deveria acontecer. As 70 semanas esclarecem, naturalmente, os acontecidos com suas datas, que nós não iremos falar. Se você quiser calcular, calcule. No entanto, nós iremos aqui apenas mostrar as situações que ocorrerão e que ocorreram. Essa profecia mostra claramente um fato interessante que ocorria nessa fisicalidade, que era o quê? A destruição do templo. A destruição do segundo templo, que foi feita pelos romanos no ano 70. Pois bem, esta destruição era como se encerrasse aqui nesta visão física o processo de redenção do ser humano, porque as nações agora integravam também o processo. E este processo agora deveria ocorrer não no plano físico, mas agora no plano espiritual. Pois é, o início do processo redentivo ocorre após a existência do segundo templo. O mundo não ficou desamparado, porque as pessoas começavam a passar por esse processo redentivo. Me chama a atenção um fato interessante, não sei se relevante, mas em um dos livros do livro cristão do Novo Testamento, notadamente numa epístola aos Hebreus, diz assim, que depois da morte segue-se o juízo. Então parece-nos que quando o ser humano passa pelo processo redentivo, no instante em que ele deixa essa fisicalidade, encerra a sua existência e o processo seletivo de redenção começa a ocorrer. Naturalmente que aqui não se fala e não se trata de segmentos de religiosidade certo ou errado, mas o comportamento do ser humano enquanto ser humano ou enquanto nação dentro da fisicalidade. Pois bem, o julgamento seletivo pré-nova ordem. As nações estão sendo preparadas para um grande evento. Um grande evento que as Escrituras mostram que os pés desta divindade importante que é o Eterno será sobre o Monte das Oliveiras. Essa intervenção mostra claramente que haverá um tempo em que se encerrará para todas as pessoas o seu processo de seletividade para participar da nova ordem que se estabelecerá sobre a Terra. A geopolítica da Terra será profundamente modificada, porque o homem parou o seu exílio cósmico e agora volta às suas origens. O julgamento das nações será o ápice em que o Eterno fará com que, lá em Israel, notadamente quando o Monte das Oliveiras se abrir e os poderosos da terra chegar para o grande evento da conflagração final, em que o povo do Eterno será, por fim, colocado numa situação de risco, haverá, portanto, a presença do Eterno. E ali se concretizará e se encerrará a chamada purificação do santuário. Todas as vezes que o ser humano parte, o processo seletivo dele ocorre. Pois bem, a final da regência humana ocorrerá. Nós estamos vivendo nesses instantes de profunda reflexão, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, não teve a oportunidade de exercitar a sua destinação e o fracasso da regência humana ocorre quando nenhum conflito, apesar de paliativos, não se resolve trazer a paz, porque a paz
se encontra nas mãos do Eterno. Certo e evidente que quando este processo seletivo ocorrer na purificação do santuário, dos atos humanos, do ser humano e também como nação, então, evidentemente que uma geopolítica ocorrerá de maneira diferente, porque haverá a intervenção do Eterno nesse sistema de coisas. E o fenômeno da ressurreição certamente ocorrerá para que as nações que participaram do processo seletivo do Eterno e foram julgados para a nova geopolítica possam aparecer no berço de uma nova terra, de um novo céu que trará para a humanidade a continuidade da paz. O processo redentivo terminará e Deus reinará sobre esta terra. Sim, ele virá com antecipação de Machia, que trará a paz mundial e que revelará todos os segredos de uma nova geopolítica. Diz as Escrituras, e será que de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro, toda a terra virá perante mim me adorar. Eis aí o processo seletivo da redenção. Estamos dispostos a dele participar? Que possamos, portanto, nesse instante, fazer uma reflexão como indivíduo e como povo, e por que não dizer, como nação. Bem, se vocês gostaram deste bate-papo, faça sempre contato com Brit Olá, comunidade monoteísta. Muito obrigado por sua atenção. Shalom Aleichem. Que seja luz.